Quando a gente está no julgamento, quando a gente fica olhando o que será que eu fiz de errado, por que eu tomei escolhas erradas, o que aconteceu lá atrás, que hoje parece que as coisas não andam, geralmente a sensação é de que a vida está travada, parece que as coisas não andam. O que há por trás de uma vida travada? Como destravar sua mente, destravar sua vida para que você possa ver o potencial de cada coisa que te acontece e ter certeza de que a vida é um milagre. Estar aqui é um milagre. Mas como reacender de novo essa chama do entusiasmo, essa certeza, essa fé incondicional que a gente precisa ter, muitas vezes fé no invisível, fé no desconhecido, e que vai fazer com que a gente veja todo o potencial que existe em cada experiência, em cada momento, que às vezes não parece ser o melhor momento, mas é a maior bênção da sua vida. Então fica aqui comigo que eu quero trazer uma reflexão de alguns casos de consultório da semana e que certamente vão trazer um olhar diferente para algumas questões que podem travar você, travar sua vida. Essa semana chegou uma cliente aqui no atendimento e uma das queixas, uma das questões que ela trouxe para nós olharmos mais profundamente foi essa situação de se sentir travada. Até eu senti de colocar hoje aqui um representante, esse bonequinho aqui, eu não sei se dá para ver na câmera, mas ele é um cadeirante, ele está representando alguém que usa cadeiras de rodas, né? E geralmente as pessoas escolhem esse representante para representar alguma parte da vida delas que está travada. É muito doido isso, gente. O campo por si só, ele fala tanto da nossa realidade, ele traz tão à tona as coisas que a gente precisa olhar com profundidade, que geralmente as pessoas escolhem esse representante sendo alguém ou algo na vida delas que faz com que elas não andem, com que elas não consigam performar em algum ponto, ou sentem que aquele ponto ali está bloqueado. Parece que ali as coisas não fluem. E neste caso, essa cliente pegou esse representante para representar ela. Olha só, era a sensação que ela tinha. Na hora, como a câmera fica viradinha assim, né, na mesa, a pessoa às vezes não vê o que são essas rodinhas do lado aqui. Tem gente que acha que isso aqui são asas de anjo. Quando eu faço os movimentos sistêmicos, eu não falo, não revelo quem são os representantes. Eu faço de maneira oculta para não haver manipulação, porque quando o atendimento é individual, é muito fácil a pessoa tentar manipular o processo. Quando nós usamos pessoas como representantes, quando é um trabalho presencial, é um pouco mais fácil, e aí a gente até pode falar quem são os representantes, mas mesmo assim eu gosto de fazer todo o movimento inicial de maneira oculta, para que a pessoa não saiba quem são aquelas representações ali. Ela só vai descobrir depois, porque isso deixa fluir o movimento. E no caso dela, ela carregava uma situação bem antiga, de um tempo que aconteceu com ela lá atrás, onde ela achava, ela julgava ter tomado uma decisão errada, ela escolheu seguir uma pessoa que ela amava, abdicou de tudo, foi em busca de uma oportunidade diferente junto com a pessoa que ela amava e de repente ela se viu num caminho em que nada fez sentido, em que o trabalho não era uma grande oportunidade, a pessoa que ela amava também não gostou de ter feito a mudança e ela tinha largado tudo para uma nova vida, mas essa nova vida não aconteceu. E aí ela acabou voltando para a cidade natal dela, onde ela tentou retomar a própria vida, mas a vida não conseguiu andar dali para frente. E olha que isso já é algo de um tempo, não é tão recente. Uma outra situação que ela trouxe foi uma separação muito traumática que ela viveu antes, inclusive, dessa mudança que ela tentou fazer com o novo parceiro. E na separação, a situação foi muito difícil, né? Ela não conseguia desapegar da relação, passou por um momento de traição, a pessoa foi embora, né? Acabou abdicando do casamento para ficar com outra. E aí ela sofreu muito em função da traição, em função de tudo que aconteceu. E ali já tinha sido uma questão que mexeu muito com ela e que ela nunca tinha olhado com profundidade. Era uma dor que ela guardava. Mas ok, a vida passou, ela acabou se relacionando com uma outra pessoa, começou a ter nesse relacionamento algo que ela não tinha no primeiro, e aí ela quis mudar justamente porque ela estava apaixonada, quis ir junto com o parceiro, quis construir uma nova vida, e de repente os dois se viram numa cidade diferente, longe de tudo, tendo abdicado de tudo, mas as coisas não andavam. E esses 2 episódios ela carregava com muita dor no coração, a sensação de ter falhado, de ter errado, de não ter feito o suficiente. Na primeira,
a culpa pela traição, porque de certa maneira ela se culpava pelo relacionamento não ter dado certo, ela não ter se doado na relação. E ela já tinha consciência que a questão da traição também tinha a ver com a falta de entrega dela dentro da relação. E aí o parceiro foi buscar outra pessoa lá fora e acabou que houve a separação. Neste outro caso, não houve traição, não houve uma situação assim, mas ela meio que se traiu, olha que doido isso, gente, pra abdicar de tudo que ela estava encaminhando para a vida dela para seguir o sonho de outra pessoa, que não era o dela, era do outro. Minimamente ela poderia ter conversado para chegarem num ponto de equilíbrio, mas ela quis abdicar de tudo para seguir a pessoa que ela amava. E ela carregava outra culpa por isso, carregava o arrependimento de não ter tomado as melhores decisões ou feito as melhores escolhas. E todo o trabalho que nós fizemos diante da situação dela foi de ela olhar para tudo isso com outro olhar, começar a contar essa história de maneira diferente. E aí eu perguntei para ela, de que maneira você pode começar a contar essa história para si mesma sem se condenar, sem se punir ou sem se ver como uma perdedora? Porque estar numa relação onde as coisas não estavam bem, se separar, finalizar um ciclo para ir para um novo caminho, na minha opinião, não é fracassar, é amor próprio. É eu me amar suficientemente para não permitir que aquela situação onde houve a traição se perpetue. Então eu falei, isso foi uma atitude de coragem. Porque tem muitas pessoas que acabam passando por situações adversas e elas não têm a coragem de mudar, de fazer diferente. E se lá naquela época você sentiu que a melhor escolha era a separação, comece a bater no peito e dizer para si mesma que você é uma pessoa de coragem, não uma pessoa fracassada ou perdedora. Na outra situação, a mesma coisa. Você estava apaixonada, você queria ou estava em busca de uma vida nova, estava recomeçando um relacionamento, estava mudando em todos os sentidos. Por que que alguém não pode fazer a escolha de seguir o amor da sua vida? Talvez qualquer outra pessoa no seu lugar faria o mesmo. Então, de novo, bata no peito e se veja como uma vencedora, não como uma perdedora. Só porque você abdicou de algo que você queria e a escolha que você fez naquele momento não deu certo, não significa que você é uma perdedora ou que você tenha que se punir pro resto da vida por conta disso. Muitas vezes sua vida tá travada porque você se pune pelas histórias que você conta para si mesmo e que nem sempre precisam ser contadas desta forma. Inclusive, esse é um dos trabalhos que eu gosto de fazer no consultório. Ajudar a pessoa nesse processo, né? Guiar ela nesse movimento de começar a perceber que ela pode contar a história dela de forma diferente para ela mesma. Ao invés de você olhar para si como um fracasso, como alguém que perdeu naquela escolha, naquela decisão, veja, olha, eu tomei a decisão que eu achei melhor para aquele momento, não foi aquilo que eu esperava, mas eu fiz. Como diz meu marido, o Ronaldo, é melhor a gente se arrepender por aquilo que nós fazemos do que por aquilo que a gente queria ter feito, né? Gostaria de ter feito, mas não fez. E é isso. Porque nada mais enriquece a alma, nada mais enriquece o ser humano do que a experiência. Isso, inclusive, neurologicamente falando, tá? O nosso cérebro precisa da experiência para fortalecer caminhos que vão se tornar nossa realidade. A gente precisa passar pela experiência. Você só vai saber se aquilo é bom ou ruim se você vivenciar. Agora, aí nós temos os pormenores. Muitas vezes nós estamos presos em alguns conceitos, alguns condicionamentos que nós mesmos colocamos para nossa vida, que faz com que a gente se projete para algo diferente, levando um velho eu. Uma pessoa que se vê fracassada o tempo todo, qualquer decisão nova ou qualquer atitude diferente vai levar ela para o fracasso. Ela se vê assim. Eu até anotei aqui e coloquei o papel para não esquecer. Como você se vê? Como você vê a sua história? Você se vê como um perdedor e fica se punindo o tempo todo por escolhas que você julga serem erradas e às vezes nem foram escolhas erradas. Foram as escolhas que você julgou o ideal para aquele momento. Talvez hoje você faria diferente, mas hoje você já passou pela experiência. Então você não pode julgar o seu eu do passado desse jeito. Porque lá atrás, quando você tomou a decisão, você não tinha a experiência que você tem hoje. Então pare de se condenar pela sua história do passado. Pare de se ver como um perdedor. Comece a se ver como um vencedor. Comece a amar a si mesmo, mesmo que você tenha falhado, mesmo que você tenha feito algo que não era o ideal. Ainda assim, você viveu a experiência, você passou pela situação, pode ter cometido alguma falha, pode, somos seres humanos e vamos falhar, estamos aqui para isso. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo são as que mais erram, gente, porque elas se arriscam, entende isso? Elas não se importam de ter que falhar, elas se importam muito mais em não fazer. Para elas dói mais paralisar do que andar e falhar. Então, se você tá paralisado na vida, entenda que você tá
altamente julgador. No sentido de que você está se julgando o tempo inteiro e, claro, julgando lá fora também, tá? Porque quem se julga, julga os outros. Não vem dizer que você não faz isso com os outros, você faz. Só que se você faz um pouquinho com os outros, provavelmente você está sendo muito mais cruel com você mesmo. E é muito interessante porque cada semana parece que vem assuntos e casos que se complementam ou muito parecidos. E eu fiz uma restauração energética também, onde isso veio forte para ser liberado e trabalhado. Eu fiz um desbloqueio com relação à questão do julgamento e da atitude mental que precisava mudar. Porque às vezes a gente tá numa guerra interna, num impasse, né? De vou pra lá, vou pra cá, vou pra lá, vou pra cá. E aí não vai pra lugar nenhum porque tem medo de errar. Mas você tem que errar. Quer aprender, tem que errar. Quer viver, tem que errar. Nem sempre vai dar tudo certo, tudo bonitinho como você espera. Isso porque muitas vezes a gente projeta as coisas pra vida e pro futuro já criando expectativa de como as coisas vão ser. Só que a mágica da vida e a fé está no desconhecido, no invisível, naquilo que eu não sei. A mágica da vida está em viver momentos, está em passar por experiências que eu não conheço. Porque se eu sempre vou vivendo as mesmas coisas e vou passando por tudo do mesmo jeito, isso quer dizer que eu não estou me reinventando. Eu estou vivendo uma vida linear, com começo, meio e fim. Eu acho que as coisas sempre têm que ser desse jeito. E mais curioso foi que hoje de meio-dia, eu e o Ronaldo, meu marido, a gente estava falando sobre isso. A gente estava falando que os nossos resultados se tornam aquilo que a gente é. Então, se você está sempre projetando as mesmas coisas, está olhando para os mesmos dados, para os mesmos números, fazendo as coisas do mesmo jeito, agindo do mesmo jeito, tendo o mesmo condicionamento mental e emocional, o que é que você vai criar para sua vida? Exatamente a mesma coisa que você vem criando há anos. Se você quer fazer algo diferente, você tem que se tornar uma pessoa diferente. Isso não é clichê, isso é real, gente. É por isso que eu faço esse trabalho profundo de ressignificar a realidade interna para a realidade externa mudar quando eu faço os atendimentos de terapia. Inclusive, se você não fez ainda as suas sessões de terapia, pega aqui os nossos contatos e fala com a gente para agendar a sua sessão o quanto antes. Afinal, nunca é tarde e sempre é o momento de a gente olhar profundamente para aquilo que trava a nossa vida, para aquilo que parece que não anda. Tem pessoas que percebem que a vida toda tá travada, que foi o caso dessa cliente que eu comentei, ela sentia que tudo tava enroscado, como eu digo, e tem casos que às vezes tá travado num ponto só. Em outros você flui, mas naquele ponto parece que a coisa não deslancha. E a gente consegue sim olhar sistemicamente para entender o que tá acontecendo, perceber, ter percepções mais profundas de onde que você tá, de onde você partiu e para onde você tá indo, para onde sua alma está olhando, para que a partir disso a gente possa fazer movimentos que vão te conduzir para destravar esse ponto, ou vários pontos. Como eu disse, às vezes são vários e às vezes é um só. Mas é essencial que, se você quer mudar a sua realidade externa, você mude a sua realidade interior. Não há como você seguir se sentindo um perdedor, se punindo, se julgando e com medo de errar. A gente precisa soltar isso, se libertar mesmo desse condicionamento de que a gente sempre tem que ser perfeito em tudo. Quem disse? Até tem um livro bem interessante que eu já indiquei ele algumas vezes, eu acho que eu tô com ele aqui. Inclusive tem um trecho dele que eu já citei em alguns outros vídeos que eu gosto muito. Tem até uma palestra dessa autora na Netflix. A Coragem de Ser Imperfeito, Brené Brown. Vale a pena ler esse livro para quem tá nessa situação que eu falei, de não ter a coragem de dar os passos que precisa na direção que quer, porque quer ser perfeito em tudo, não quer errar nunca e vive se julgando, vive se punindo, né? Vive achando que faz tudo errado. E não vai, não segue. Destrava isso, solta isso. E bora, que a vida tá te esperando, a vida tá esperando por você. E eu sei que todo mundo que tá aqui, todo mundo que tá assistindo esse vídeo, certamente tem muito potencial. Tem um talento único pelo qual, lá no mundo, lá fora, alguém tá esperando exatamente por aquilo que você tem para dar. Mas quando você nem mesmo enxerga, como que você vai levar essa contribuição? Como que você vai expandir quem você é se você mesmo não enxerga todo o potencial que mora aí dentro? Então hoje eu te faço esse convite. Procura lá dentro, lá no coração, o que te impede de seguir, o que está te segurando. E se você não encontrar respostas, ou se vierem as respostas e você precisar olhar para isso profundamente, agende as suas sessões de terapia, que eu posso te orientar na sua caminhada. Eu tenho certeza que depois de passarmos por essa experiência das sessões, você não vai mais ser a mesma pessoa, isso eu te garanto. Porque são inúmeros casos, depoimentos e muitas pessoas destravando muita coisa, e eu tenho alegria de acompanhar isso de perto, tá bom? Se gostou, se fez sentido, compartilha com alguém esse vídeo e a gente se vê nos próximos vídeos ou numa próxima oportunidade. Um beijo, até a próxima, tchau, tchau.